Luneta Sonora na área e cá estou eu testando algumas novidades, testando algumas coisas, afinal de contas é o mês de janeiro, é o mês de iniciar um novo ciclo, isso vocês já sabem, afinal estamos na segunda semana de janeiro, segunda semana completa, porque na verdade é a terceira semana. E o que eu estou fazendo agora? E inclusive eu descatei um áudio desse episódio porque eu estava totalmente enrolado em explicar o que foi que eu fiz nos compartilhamentos dos links das redes sociais. Eu coloquei a cabeça para funcionar e pensei assim: por que primeiro você não convida o usuário a interagir com a imagem de topo para, de certa forma, esquentar, ou melhor, preparar o usuário, o leitor, a ler o post depois? E foi o que eu fiz. Primeiro, aquele esquenta com a imagem, que o post já foi ao ar, só que ao tempo, por exemplo, deve ser encontrado nas redes sociais. Ou melhor, nas redes sociais não, porque é o que eu estou fazendo, compartilhando os links. Mas não é nas redes sociais, eu digo nos mecanismos de pesquisa. Então, primeiro, enquanto o link vai para os mecanismos de pesquisa, o que foi ao ar primeiro, e antes era o link do post do site, necessariamente, é a imagem do post. E essa imagem eu estou convidando o leitor a interagir. 20 minutos depois, porque o mecanismo de compartilhamento me permite dar esse delay, aí sim entra o link do post, onde eu convido o leitor a ler o artigo e entender melhor o que ele viu daquela imagem, se ele realmente viu, e independente do que o algoritmo, aliás, fez para distribuir esse texto para o leitor. Então, por que eu fiz isso? Porque eu entendia que fazendo tudo isso ao mesmo tempo num post só, eu não estaria atingindo o meu objetivo primeiro de convidar a refletir e depois convidar a ler. E o que eu fiz? Eu fiz esse mecanismo de certa forma dar uma maior interação com a rede social. Esse delay de 20 minutos é para evitar justamente que em alguns momentos os posts fiquem muito juntos, sejam postados muito juntos. E isso permite, por exemplo, intercalar a imagem com outras coisas que eu vá postar depois. Mesmo não necessariamente sendo do site, mas das redes sociais. E o que eu penso nisso? O que eu penso nisso? Porque eu quero criar um mecanismo de divulgação eficiente dos posts do site. E eu comecei isso a partir de hoje, é uma mecânica que eu pensei a partir de hoje, das tantas mecânicas que eu penso em cima do laço e por aí vai. Então já está valendo. Segundo, o Instagram, do nada não, porque quando eu digo, vai vir uma mudança do nada, não, mas eles já estavam testando. O que vai acontecer? Alguns usuários começaram a receber uma atualização aleatória no Instagram. Os links, aliás, as imagens da grade do perfil já no tamanho retrato, que é 1080 de comprimento, né, largura, e 1350 de altura. E as únicas imagens que até então não estavam nessa metragem de todas as bases que eu tenho de trabalho de redes sociais eram justamente as imagens das artes tradicionais, do 48 folhas, do 96 folhas, da folha colorida. Então, a partir desse momento, o que acontece? Para alguns usuários, eles estão vendo a imagem cortada. Ou seja, eles já não estão vendo a luneta que fica do lado direito, eles estão vendo alguns caracteres cortados. Eu não estou vendo porque eu não recebi atualização. O Instagram, ele distribui meio que em ondas as coisas. Tanto que eu tenho 3 contas aqui no meu celular e todas elas exibem o conteúdo do Instagram de maneiras diferentes. A disposição do layout é diferente também. Como
se algumas coisas chegassem em determinadas contas e outras não, isso no mesmo celular. Então, a partir do momento que essa atualização das imagens em retrato na grade do perfil chegar, eu já vou estar preparado. Eu já estava, porque eu já tinha adequado praticamente todos os meus posts a esse tamanho de 1080 por 1350. Mas eu não tinha feito isso justamente nos posts das artes tradicionais. Então, para que todos os posts fiquem adequados, lembrando que no caso dos Reels do Instagram, eu já tenho a capa adequada, que é 1080 por 1920. 1080 de largura, 1920 de altura. E é por isso que eu consegui, inclusive, salvar as primeiras artes digitais que eu fiz do ano, porque eu tinha descartado as imagens e descartado as bases. E eu salvei os vídeos nas imagens. E olha que eu salvei os vídeos também, então eu acabei salvando as duas coisas, praticamente uma cópia da outra. E eu, sem saber onde eu ia encontrar as imagens, eu tinha recorrido justamente às Reels, as capas dos Reels que eu tinha feito. Porque eu tinha usado as bases das imagens para isso. E eu copiei essas capas, que são os desenhos que são inclusive do mesmo tamanho, 1080 por 1920, joguei no Photoshop, removi a luneta, que é a característica daquilo ser capa e daquilo ser a haste, é a presença da luneta, que fica no canto inferior direito da tela, só que com a exibição em grade, ela fica dentro de uma safe area, que permite que todo o conteúdo seja visualizado dentro do quadrado da safe area, que eu trabalho com uma safe area. E então agora, com a possibilidade, ou melhor, com essa atualização do Instagram, você não precisa necessariamente colocar tudo dentro da safe area, mas eu vou manter desse jeito justamente por uma questão de organização. Porque em outras redes que eu vou usar, pode ainda estar usando esse formato quadrado. Então, eu me permito manter o uso dessa safe area e depois eu vejo o que eu faço quando esse formato tiver mais consolidado em relação à questão de como a arte vai se adequar, como as imagens vão se adequar e como eu vou fazer esse conteúdo acontecer. Então, diante dessa atualização, eu já tenho todas as imagens adequadas, as artes tradicionais e todo o ambiente. Todo o ambiente, tá tudo 1080 por 1350, além das imagens dos Reels que permitem que você poste a capa e tal, ok? Então, é isso. Que mais eu ia pensar em fazer? Acho que basicamente só isso mesmo, e as outras novidades a gente vê como é que faz, ok? Então, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no youtube.com/luneta sonora. No YouTube, ok, já falei. Vocês podem me encontrar todos os dias nas redes sociais, @Josivandro vai lá, no Tumblr e no X é @Josivandro. E é isso, a gente se vê por aí. Até lá e não desanime.